presidente Lula deve passar, gente, por uma cirurgia para tratar uma artrose no fêmur até dezembro deste ano. Neste domingo, Lula esteve em São Paulo e foi até o Hospital Sírio-Libanês para realizar uma infiltração para aliviar as dores no quadril. E para entender então melhor um pouquinho a artrose, a gente vai chamar o doutor Marco Antônio Loures, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutor, obrigada por falar com a gente, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde. Vocês estão à disposição para suas perguntas e esclarecer, né, esse problema aí, que é um problema bem grande, incidente, viu? Muita gente tem essa artrose. Bom, então vamos, né, focar primeiro no caso do presidente Lula, depois a gente pode explicar, né, no geral, como que a doença se reflete na nossa saúde, porque a assessoria de imprensa da presidência disse que a cirurgia do Lula não é grave, não é urgente, aliás, mas se o presidente demorar muito para fazer essa operação, ele pode ter uma piora nesse quadro. E o que uma cirurgia como essa faz? Ela é delicada? Tem algum tipo de risco? O que nós temos que dizer é que a osteoartrite, que é vulgarmente chamado de artrose, nós tecnicamente chamamos de osteoartrite, ela é um desgaste da cartilagem e ela é normal, é fisiológica na maioria das pessoas, mas ela é maior ou menor, depende da intensidade, da genética da pessoa ou do tipo de profissão. Por exemplo, a pessoa que usa muito articulação, né, um jogador de futebol, um jogador que tem muito trauma, ou que tem a cabeça do fêmur curta, pode ter uma predisposição. Mas voltando aqui em relação ao presidente, é uma cirurgia que ela é segura hoje em dia. Logicamente que tem que fazer os cuidados antes da cirurgia, durante e depois da cirurgia, né? Ver se não tem hipertensão, se a glicose está normal, se os parâmetros vitais do presidente, de qualquer paciente, estão normais. Durante a cirurgia, ela é uma cirurgia que se faz muito, né? Vários locais se fazem isso. Hoje é uma mais ou menos de rotina para o ortopedista que faz esse tipo de cirurgia. E a recuperação também é rápida, logicamente, que vai depender do estágio da doença. Quanto mais cedo fizer a doença, a doença está lá e tiver o sintoma, mais cedo a cirurgia, melhor a recuperação. Por quê? Porque ali ele vai precisar de ter uma massa óssea boa para receber aquela prótese, tanto da bacia como do fêmur. Então, logicamente que isso conta, né? E cada paciente é um paciente, tem que ver todas as comorbidades desses pacientes, pela idade, se a pessoa é fumante ou não, se tem, por exemplo, diabetes, hipertensão, como eu falei. Então, tudo isso conta na recuperação do paciente. Agora, doutor, quando que a artrose pode ser considerada grave, né? O que ela pode causar, as consequências, assim, no nível mais grave da doença? No caso da coxa femoral, que é do presidente, a pessoa não pode, se ela estiver muito grave, o que acontece? Uma articulação, ela se encontra entre uma, por exemplo, o joelho, a coxa femoral, no caso, ou o joelho, qualquer articulação, você perde a mobilidade. Além de dar dor, você não tem mobilidade. Então, você não consegue entrar num carro, sentar numa patente, subir e descer uma escada, além da dor. Se você, por exemplo, tem na coluna cervical e ela é muito intensa, você tem muita dor também e não consegue mobilizar suas pernas, a coluna, dar os passos. Então, isso é uma gravidade. É o sintoma. Ela não leva diretamente à morte, mas ela leva indiretamente. Você pode cair, você pode não andar e tem um tromboembolismo, tem problemas de mobilidade. Então, é muito grande. Você pode ficar muito tempo acamado, levar as caras, levar infecções. Então, lógico, as consequências são muito graves, dependendo da intensidade do local da osteoartrite. Tem aí uma série de limitações, né, na vida da pessoa se esse problema se agravar. Agora, doutor, uma das perguntas mais feitas no Google é sobre se a artrose pode se tornar um câncer. Tem alguma relação? Não, a artrose não é um câncer. A artrose é uma doença reumática, ela é incidente muito intensa nas pessoas, né? É uma das doenças, a osteoartrite ainda mais comum na reumatologia. E ela pode estar associada com uma doença, né? Ou ser secundária a uma doença, mas ela não desenvolve outra doença, como o câncer, por exemplo. Pessoas com artrose no joelho, né, têm um risco 20% maior de morrer de ataque no coração. Qual que é essa relação?
Normalmente, as pessoas não têm atividade física, não andam, alimentação, como não andam, não tem metabolismo alterado, pode ter queda também. Então, se você, por exemplo, não anda, não queima, aquele alimento, tanto a gordura, né, o colesterol, triglicerídeos, como o açúcar, eles se elevam no sangue. E isso pode ser fator de tanto infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral, são muito comuns nesses pacientes. Mas, lógico, claro que esses pacientes, além disso, têm um fator genético também para hipertensão e para colesterolemia, que são o colesterol e o triglicerídeos altos, né? Logicamente, eles têm uma comorbidade.